as pessoas são muito interessantes, né? Nem terminou o processo, as pessoas já querem anistia. Ou seja, eles não acreditam que são inocentes. Eles deveriam acreditar que eles são inocentes e não ficar pedindo anistia antes do juiz determinar qual é a punição, ou se vai ter punição. O que nós estamos garantindo é um processo de julgamento altamente democrático, em que eles têm todo o direito de defesa. Agora, quando as pessoas nem foram condenadas e estão pedindo anistia, é porque as pessoas estão se condenando. Eles acham que fizeram exatamente aquilo que a justiça está dizendo que ele fez. Então, primeiro, espero o julgamento, se defendam, vai ter uma condenação, você ou não, vocês terão o direito de se defender, haverá um direito de defesa que nunca houve para mim, para ele vai haver. E se a justiça entender que ele pode concorrer às eleições, ele pode concorrer. E se for comigo, vai perder outra vez. Se for comigo, vai perder outra vez. Porque eu estou te dizendo uma coisa, Dilene, não há possibilidade de a mentira ganhar uma eleição nesse país. Não há. Não há possibilidade dos blefadores, daqueles que não têm nenhum respeito, sabe, pelas crianças que ficam na televisão, que ficam na internet acompanhando a mentira deles. Não tem. Então, sabe, eu estou muito tranquilo com relação a isso. Quem vai decidir o processo é a justiça, quem vai absolver ou condenar é a justiça. Depois que isso acontecer, vamos ver como é que nós vamos fazer. Eu acho que quem tentou dar um golpe, quem articulou inclusive a morte do presidente, do vice-presidente e do presidente do Tribunal Eleitoral, sabe, não merece absolvição. Eu acho. Eu digo todo dia, por menos do que o que eles fizeram, muita gente no Partido Comunista foi morto. Por menos do que eles fizeram, muita gente foi preso. Por menos do que eles fizeram, o Prestes passou 50 anos prestando conta à justiça brasileira. Eles tentaram dar um golpe, anunciar e preparar a morte do presidente da República, a morte do vice-presidente da República, a morte do presidente do Tribunal Eleitoral, e acham que são inocentes. Ora, não tem sentido. Eles que paguem pelas mazelas que eles fizeram. Se for inocente, serão absolvidos. Se forem culpados, serão punidos. É isso que vai acontecer. Então, aí eu estou muito tranquilo, estou muito tranquilo. Você sabe que uma coisa que me deixa tranquilo é o seguinte: a verdade só o Bolsonaro sabe. Se ele quis dar golpe, ele sabe que quis dar. Por isso é que ele fugiu para Miami. Por isso é que ele fugiu para Miami. Se ele fosse um homem que não tivesse preparado toda aquela podridão de comportamento, ele teria ficado, teria dado posse, como qualquer ser humano civilizado faria. Mas dele não. Então é o seguinte, vamos aguardar o julgamento. Vamos aguardar o julgamento com muita tranquilidade, porque eu acho hilariante eles pedirem anistia antes de serem condenados. Ou seja, significa que eles não acreditam neles mesmos. Quando ele entrou sobre a questão da anistia, né, se o Bolsonaro quiser ser candidato, pode ser candidato, vai perder. Foi a primeira vez que eu vi o presidente Lula, nesse último período, ser mais enfático sobre essa questão do processo eleitoral. Se o Bolsonaro quiser ser candidato, ele vai perder a eleição para mim de novo. Se eu for candidato, vai perder. Ele falou isso com muita ênfase, né? Isso também demonstra essa percepção que o presidente Lula tem sobre as pesquisas, né, de que elas oscilam, mas não tem outro ali que possa bater ele. E as pesquisas, de qualquer modo, também desenham isso, né, Teresa? A pesquisa Quest, divulgada nas últimas horas, ela mostra isso, né? O presidente derrotando todos os possíveis adversários em segundo turno, né? Ele ganha de todos, mas não há um cenário em que Lula ganha no primeiro turno. Tá? Isso é bom prestar atenção. Nenhum cenário ele ganha no primeiro turno, que é muito difícil, né? E segundo, no cenário do segundo turno, aí ele bate todo mundo. Agora, é preciso só lembrar o seguinte, isso aí o governo tem que prestar atenção. Em dezembro, o Lula já batia todos os adversários em cenários de segundo turno, porém com uma vantagem maior. Essa vantagem diminuiu. Vou te dar, por exemplo, um exemplo. Olha, em dezembro, no segundo turno, Lula e Tarcísio, a diferença entre os dois era de 26 pontos. Agora, Lula e Tarcísio, a diferença é 9, 43 a 34. Né? Então, isso significa o seguinte: o presidente perdeu gordura, né? Por conta desses fatos todos aí que a gente já viu nos últimos tempos. Eu tinha notado essas diferenças em outros papéis, mas são assim, aquele candidato, né? Por exemplo, o Ronaldo Caiado. Lula tinha 45 de vantagem sobre ele. Agora tem só 34, né? Por exemplo, Pablo Marçal, em dezembro,
Lula tinha 52 e ele tinha 27, né? E agora é diferente, agora é 44 a 34, a diferença diminuiu. Ou seja, o presidente perdeu gordura, mas ainda bate todo mundo. Ou seja, atenção, comunicação, executores de políticas públicas, o presidente tem razão quando fixa duas prioridades. É preciso comunicar melhor com a sociedade, né, dizer o que está sendo feito, e segundo, é preciso entregar mais. Daí a pressa, por exemplo, de cumprir essa promessa de campanha, né, já estamos no segundo ano de governo, a de isenção de imposto até R$ 5.000, por exemplo.